Você já se perguntou como alguém sem recursos financeiros ou conexões pode ser capaz de criar a marca de relógios mais renomadas do mundo? Muitos relógios Rolex carregam em sua história uma mistura de mistério e segredos. Hoje, vamos explorar a incrível jornada da Rolex, desde o seu humilde começo até o status de luxo que alcançou. Além disso, vamos tentar desvendar o mistério por trás da pergunta: por que a Rolex tem os relógios tão caros? A saga da Rolex começa com Hans Wilsdorf, o enigmático visionário e fundador da empresa. Nascido na Alemanha em 1881, filho de Anna e Johann Wilsdorf, Hans experimentou uma infância repleta de carinho, risos e felicidades. Contudo, a tragédia se abateu sobre ele aos 12 anos de idade. Perdeu seu pai e mãe em um curto período de tempo, deixando-o assim órfão. Precisou então viver com seus tios, que o enviaram para um internato. Embora profundamente afetado inicialmente, Hans decidiu concentrar-se nos estudos como uma fuga da realidade. Ele desenvolveu um fascínio por aprender línguas, o que mais tarde lhe possibilitou viver no exterior. Após concluir os seus estudos, Hans começou a trabalhar para uma empresa chamada Corten, uma grande exportadora de diversos tipos de relógios de bolso. Sua proeficiência em alemão, inglês e francês o ajudou a trabalhar como funcionário e correspondente da empresa. E além de exportar, a empresa também produziu seus próprios relógios de bolso. Essa oportunidade permitiu que Hans mergulhasse na intrincada construção dos relógios e estudasse de perto a indústria relojoeira. A despeito das tarefas manuais e repetitivas, como fabricar centenas de relógios diariamente, ele desenvolveu um profundo apreço pela arte e se tornou obcecado com a ideia de criar relógios perfeitos. Em 1903, Hans mudou-se para Londres para trabalhar em outra empresa, onde assumiu um papel mais relevante, envolvendo-se na aquisição de novos clientes e vendas. Essa experiência proporcionou a Hans uma compreensão maior de como uma marca de relógio pode se destacar no mercado, além de revelar a importância crucial do marketing para o sucesso de uma marca. Porém, ainda que essas ocupações fossem gratificantes, Hans sonhava em grande escala, ansiando por aplicar os seus conhecimentos na sua própria jornada. Em 1905, aos 24 anos, decidiu inaugurar sua própria empresa de relógios. Com uma pequena quantia de dinheiro economizado, Hans investiu no negócio. No entanto, a maior parte do financiamento veio do seu cunhado, Alfred Davis, que se tornou cofundador. Juntos, fundaram a empresa Wilsdorf Davis e iniciaram a importação de relógios da Suíça para vender no Reino Unido. Naquela época, os relógios de pulso não tinham a popularidade que possuem hoje. Eles eram considerados principalmente acessórios femininos. Na verdade, os amigos de Hans tentaram convencê-lo de que relógios tão pequenos não teriam sucesso. Argumentaram que os mecanismos delicados seriam frágeis e quebrariam facilmente, além de questionar a sua precisão. Naquela era, os relógios de bolso eram preferência predominante. Apesar disso, Hans via potencial da praticidade e elegância dos relógios de pulso. Ele tinha convicção de que os relógios de bolso estavam perdendo sua relevância e que os relógios de pulso seriam sua substituição definitiva. Sentindo a necessidade de elevar a qualidade dos relógios, Hans ignorou todas as críticas, comprometeu todo o dinheiro da empresa em uma das maiores encomendas de relógios de pulso que ocorreu naquela época. Ele estava adquirindo tudo aquilo que considerava inovador para transformar o relógio de pulso e moldar o futuro do mercado relojoeiro. Muitos acreditavam que Hans estava louco, incluindo o seu sócio, que por vezes duvidava dessa audaciosa ideia. Hans foi em busca de conhecimento, encontrando diversos relojoeiros considerados mestres da arte. Ele buscava aprender pelo menos uma nova lição com cada um deles. Utilizou uma conexão antiga, da época em que trabalhava na Suíça, para importar mecanismos suíços. Esses mecanismos possibilitaram que começassem a produzir relógios de pulso de alta qualidade. Naturalmente, Hans reconhecia que a qualidade não bastaria e que a marca precisaria ser reconhecida. E isso iniciou com a escolha de um nome memorável. A origem do nome Rolex é tanto curiosa. Segundo ele, inicialmente tentou combinar aleatoriamente letras do alfabeto de todas as maneiras possíveis para criar centenas de nomes únicos. No entanto, nenhum parecia certo. Foi quando, segundo conta, um dia, a caminho do trabalho, um gênio sussurrou em seu ouvido o nome Rolex. Independente da sua verdadeira origem,
O nome parecia perfeito. Era curto, memorável e pronunciável em praticamente qualquer língua. Além disso, transmitia estilo e autoridade, o que ajudou a solidificar o reconhecimento da marca. De fato, alguns anos depois, a empresa mudou oficialmente seu nome para Rolex Watch Limited. Rapidamente, os novos relógios de pulso começaram a ter uma boa demanda, marcando o início do sucesso da marca. E assim, em 1910, o Rolex tornou-se o primeiro relógio de pulso a receber o certificado de precisão. Já no ano de 1914, o Observatório Britânico de Kew classificou o relógio Rolex como classe A, um reconhecimento inédito para um relógio desse tipo. A associação do Rolex com a qualidade estava começando a se solidificar, atraindo ainda mais vendas. Entretanto, no mesmo ano, em 1914, a Primeira Guerra eclodiu. Nesse ponto, a sede da Rolex em Londres tinha 60 funcionários e atuava como um centro de exportação para os mercados em que o relógio vendia. Contudo, com a Alemanha se tornando inimiga da Inglaterra e com a ascendência alemã de Hans, foram impostas sobre a Rolex taxas de importação de 33% sobre todos os itens de luxo. Então, para evitar conflitos e aproveitar benefícios fiscais, Hans decidiu transferir a sede da Rolex da Inglaterra para a Suíça, um país neutro durante a guerra. Enquanto muitas empresas de relógios faliram durante a Primeira Guerra Mundial, a Rolex experimentou um período notavelmente bem-sucedido. Os relógios de pulso se tornaram favoritos entre os militares devido à sua confiabilidade e conveniência em comparação aos relógios de bolso. O rápido reconhecimento da marca Rolex foi amplamente influenciado por estratégias de marketing distintas. Já nos anos 20, Hans estava colocando seus relógios nos pulsos de empresários, atletas, pilotos e outras pessoas bem-sucedidas. Isso criou uma associação na mente dos consumidores entre a realização de feitos notáveis e a marca Rolex. Uma centena de anúncios foi veiculada no rádio e em jornais, pois Hans compreendia o valor do marketing de produtos décadas antes de grande parte dos seus concorrentes. Em 1926, a Rolex lançou o primeiro relógio totalmente à prova d'água do mundo, o Oyster. Hans teve uma ideia sensacional para sua promoção. Ao ouvir falar de uma mulher que nadaria no Canal da Mancha, ele fez um marketing brilhante, colocando o novo relógio à prova d'água da Rolex no pulso de Mercedes Glides durante a prova. Depois de mais de 10 horas na água, ela emergiu com um Rolex Oyster intacto, gerando manchetes e interesse pelo novo produto. A estratégia de marketing criativa não parou por aí, com os revendedores da Rolex exibindo os relógios à prova d'água em aquários em suas vitrines, com peixes reais nadando ao redor dos relógios. Isso naturalmente chamava a atenção das pessoas que passavam. Porém, um marco inovador chegou 5 anos depois. Foi quando os engenheiros da Rolex desenvolveram o rotor perpétuo, que automaticamente dava corda no relógio, algo que antes era considerado impossível. A Rolex tinha como missão que figuras notáveis usassem os seus relógios, principalmente quando essas pessoas estavam envolvidas em feitos notáveis. Por exemplo, o primeiro voo ao Everest foi realizado por uma equipe usando um Rolex Oyster. O Sir Malcolm Campbell também usava um Rolex quando estabeleceu um recorde de velocidade terrestre em 1935. Essa estratégia combinada da Rolex permitiu que ela continuasse a se expandir continuamente e se tornando cada vez mais popular, permitindo assim que a empresa inovasse cada vez mais e fosse pioneira no mercado de relógios. Outro exemplo é que no 40º aniversário da empresa foi quando a Rolex lançou o modelo Datejust, o primeiro relógio automático com uma janela de data no mostrador. No entanto, um pouco antes da cerimônia para anunciar esse novo relógio, Hans foi atingido por uma outra tragédia. Hans perdeu sua amada esposa, Florence, que faleceu devido a uma doença. Sua esposa havia estado ao seu lado nos bons e maus momentos, e essa perda foi devastadora para ele. Hans já tinha se tornado órfão aos 12 anos, e agora, aos 63, era viúvo e sem filhos. Embora fosse um mestre em relógios, não podia controlar o tempo, e estava começando a refletir mais sobre sua própria mortalidade. Assim, ele passou os próximos anos desenvolvendo uma maneira de garantir o futuro do seu império que tinha construído do zero com suas próprias mãos. Foi por isso que, em 1946, estabeleceu a Fundação Hans Wilsdorf,
e transferiu sua participação de 100% na Rolex para essa fundação. Até hoje, essa organização mantém a propriedade e o controle totais da Rolex. Por ser uma fundação e não uma empresa, não há impostos corporativos sobre o lucro. Em vez disso, grande parcela do dinheiro é destinada a causas beneficentes, incluindo bolsas de estudos e treinamento para relojoeiros, embora haja relatos que nem todo o dinheiro seja destinado a causas beneficentes. Pois uma vez que a Rolex é propriedade da fundação, não há acionistas, e dessa maneira não há obrigação de divulgar resultados financeiros. Essa estrutura proporciona à Rolex um alto grau de sigilo, o que mantém a empresa em mistério, apesar da Rolex ser uma das marcas mais famosas de todo o mundo. Pouco se sabe sobre assuntos internos da empresa, incluindo sua gestão, o montante de dinheiro que ela está lucrando e como esse dinheiro é usado. O que sabemos é que, quando Hans faleceu em 1960, os novos proprietários da Rolex continuaram a expandir a empresa cada vez mais. No entanto, enfrentaram uma grande crise na década de 70, a Revolução do Quartzo. A introdução de relógios operados por bateria, mais precisos e muito mais baratos de produzir em massa, causou um impacto significativo. Relógios de quartzo inundaram o mercado, levando muitos fabricantes de relógios à falência. Entre 1970 e 1988, o número de empregos na indústria suíça caiu de 90 mil para 28 mil. Contudo, a Rolex resistiu bem a essa crise. Mas ainda há uma pergunta que persiste e que talvez você já tenha feito. O que faz a Rolex ser tão singular? E como ela faz para manter os preços tão elevados? Por que as pessoas estão dispostas a pagar tanto para um Rolex quando relógios mais acessíveis estão disponíveis? Ou então, quando nós podemos ver simplesmente a hora no nosso celular? Quando se pesquisa essa questão no Google, a resposta parece bastante simples. Os relógios Rolex são muito bem fabricados e é por isso que tem preços elevados. E ao comprar um Rolex, adquire-se algo que, supostamente, durará a vida toda. Essa perspectiva é atraente, mas, obviamente, não conta a história completa. Primeiro, o Rolex não é apenas um relógio. O marketing tornou um símbolo de status associado à riqueza, usado até por membros da família real britânica como um símbolo universal de status. Personalidades como Elvis Presley, Winston Churchill e Martin Luther King já usaram relógios Rolex. Evidentemente, o elevado status da Rolex é resultado de sua estratégia de marketing de alta visibilidade, onde se associa ao sucesso. A Rolex, por exemplo, é o cronometrista oficial da Fórmula 1, além de patrocinar eventos frequentados por pessoas ricas. A empresa também paga a celebridades renomadas para endossar seus produtos, como Roger Federer, que supostamente recebe 8 milhões de dólares anuais da Rolex. A Rolex utiliza materiais de primeira qualidade que são rigorosamente testados em padrões elevados, o que, obviamente, tem um custo mais alto associado. A empresa também investe significativamente em seus próprios laboratórios científicos para pesquisa e desenvolvimento de novos relógios. Há algumas estimativas que a empresa coloca uma margem de lucro 20 vezes maior do que o custo de produção do relógio. E a maior parte disso depois é direcionada à publicidade e patrocínio da Rolex, mantendo a marca exclusiva e indesejável. Essa estratégia de marketing de alto custo permite à Rolex continuar a expandir e manter o seu status elevado. E é claro, isso são apenas estimativas. Como a Rolex mantém tudo em um alto grau de sigilo, é impossível ter precisão do custo exato de um relógio. Sendo assim, a diferença entre a Rolex e as outras marcas de relógio é, obviamente, o foco em um marketing de alto investimento. Enquanto a Rolex investe substancialmente em marketing, a maioria das pessoas fora da comunidade de relógios sequer conhece muitas outras marcas de luxo. Com a Rolex, você paga por uma marca e seu prestígio que ela carrega consigo. E, para manter sua imagem de prestígio e exclusividade, a Rolex vende seus relógios apenas por meio de revendedores autorizados. Acredite-se até que a Rolex recompra estoques antigos desses revendedores, evitando que eles vendam seus relógios com desconto, pois ser percebida como uma marca com produtos com desconto seria prejudicial à sua imagem. Um exemplo disso é quando Hans percebeu que estava perdendo muitas vendas de pessoas que não podiam pagar um Rolex. Ao invés de criar um modelo mais barato, ele introduziu uma marca separada, chamada Tudor,
Embora os relógios sejam bastante similares, eles são vendidos sob o nome de marca diferente, para evitar arranhar a imagem da Rolex como um símbolo de status. A boa notícia, ou nem tanto assim, que embora os preços da Rolex sejam muito caros, elas tendem a se manter o seu valor, ou, se forem bem conservados, elas podem até valorizar. Isso permite que as pessoas enxerguem os seus relógios como um investimento duradouro, que vai manter o seu valor ou até mesmo se valorizar, mesmo anos depois. A parte incrível dessa história é que inicialmente a Rolex era considerada mais um relógio utilitário do que como um item de luxo ou de colecionador. No entanto, por meio de sua estratégia de marketing e vendas, a marca mudou sua imagem em direção ao luxo. E como resultado, se tornou uma das marcas mais valiosas do mundo. Dados os desafios significativos que a empresa enfrentou desde o início, é verdadeiramente impressionante o que Hans conseguiu construir. A história da Rolex é muito inspiradora e oferece uma das lições mais valiosas de negócios e empreendedorismo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e comentar quais outras histórias você gostaria de ver aqui no canal. E se você não é inscrito, considere se inscrever e ativar o sininho para receber notificações de vídeos como esse. Meu muito obrigado por você chegar até aqui. O meu nome é Jonas Silva e esse é o Catarse Financeira.